Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Hoje iremos conhecer e aprender o modelo completo de redação do zero, para você usar no Enem, nos concursos públicos, no Enseja, na escola e onde for exigido uma redação na modalidade dissertativa argumentativa. Se você está vendo esse vídeo na véspera da sua prova, não se preocupe, dará tempo de aprender e de usar esse modelo de redação, a fim de obter uma excelente nota na redação e de alcançar o seu sonho. Além disso, se você estiver tentando conseguir um certificado do ensino médio pela prova do Enseja e necessita aprender redação, não se preocupe mais com isso. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque ele será bem didático, garantindo a pontuação suficiente em redação, mesmo que você tenha parado de estudar há bastante tempo. Eu falo isso por experiência própria, pois a minha mãe, que havia parado na 5ª série do ensino fundamental, utilizou esse modelo e obteve certificado do ensino médio aos 44 anos de idade. Isso foi um fato, isso daqui é um testemunho que eu entrego na casa de Deus. Pode acreditar, tá? Antes de eu iniciar o modelo de redação, é importante falar algumas coisas também a mais aqui. Eu sou o professor Pascoal, sou ex-aluno aí de ensino médio, ensino fundamental, cursinho, ex-concurseiro também, nada impede que eu possa fazer outro concurso também e virar um concurseiro, a gente está sempre nessa luta, né? E as minhas sugestões, antes de você assistir o vídeo aqui completo, até porque ele pode ser demorado, que eu vou ensinar todo o modelo de redação do zero, é para você pegar alguns itens. Pegue água, pega um café, uma garrafa de café, traga seu copo, né, também. Pega um papel e uma caneta para você redigir, para você escrever redação, ficar treinando aqui junto comigo nessa aula, tá bom? E não se esqueça de Deus. Esse é o principal. Eu sempre falo e coloco aqui no meu canal do YouTube, no TikTok, o capítulo 1 e versículo 37 de Lucas, que fala: porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para qualquer um aqui nessa terra, pode ser impossível para sua mãe, para o seu pai, que muitas vezes não acredita em você, para aquela pessoa que deveria estar te ajudando, mas foi negligente e em vez de te ajudar foi omissa, mas para Deus nada é impossível. Coloque ele na frente dos seus sonhos, desse projeto, dessa conquista, que eu creio que tudo vai dar certo e você vai conseguir conquistar esse sonho, tá bom? Desde já, boa aula, doutores. Vamos iniciar. Então, doutores, esse aqui é o modelo de redação do zero que vai ser apresentado na íntegra para vocês, tá? Prestem bastante atenção agora. Antes disso, eu tenho que voltar aqui para cima só para a gente relembrar rapidinho o que é uma redação e como é que são as estruturas dessa redação, tá bom? Lembrando que a redação é composta da seguinte forma: vem a introdução, que é o início da tua redação, depois vem o desenvolvimento, que será dividido em duas partes, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e por fim vem a conclusão, também chamada de intervenção, no caso do Enem. Você pode ver aqui que eu coloquei uma folha rascunho, isso aqui é a sua folha de redação. Tá vendo aqui que eu escrevi introdução, 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 muitas introduções, tá? Até a 6ª linha. Depois da 6ª linha, eu não pulei nenhuma linha. Continuei. Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1. Ai, tá dando nó aqui na língua. Da 7ª linha até a 14ª linha, tá? Depois a gente vai para o desenvolvimento 2, desenvolvimento 2, desenvolvimento 2. Aqui tudinho tu vai redigir o teu desenvolvimento 2. Da 15ª linha a 22ª linha, tá? E por fim vai vir a conclusão ou intervenção que a gente acabou de falar, a depender do seu concurso público, se é Enem ou se realmente é outro concurso público. Aí vai vir sua conclusão. Conclusão, conclusão, conclusão. Eu coloquei isso aqui de forma ilustrativa, para que você possa entender que nessa parte eu estou falando de conclusão. Nessa outra parte, nesse terceiro parágrafo, eu estou falando do desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1 no segundo parágrafo. E no primeiro parágrafo estarei falando sobre a introdução. Isso aqui é para você se relembrar ou então até mesmo aprender, tá ok?
A introdução deve ter no mínimo 4 linhas e no máximo 6 linhas. Não se esqueça disso, tá bom? Para que ele não possa se configurar em um desenvolvimento. Quando você coloca 7, 8 linhas, a introdução fica muito grande, fica parecido com desenvolvimento. E isso não pode, você pode acabar perdendo ponto por isso. O desenvolvimento 1 deve ter de, no mínimo, 6 linhas a 8 linhas. Isso daí também serve para o desenvolvimento 2. E por fim, na conclusão, que também é chamado de intervenção no Enem, você deve escrever de 6 a 8 linhas. Partindo desse princípio, conhecendo a estrutura da redação, agora a gente volta para o modelo de introdução. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. O modelo que eu sempre ensino em outros canais, em outros vídeos, é só a introdução. Mas aqui você vai ver completo, na íntegra, tá, gente? Inicia assim. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai reescrever o que está escrito aqui nessas 3 linhas. Você já vai perceber que isso aqui não vai ficar em 3 linhas, porque isso aqui está de forma digitada. Quando você escrever aí a lápis, a caneta, numa folha de rascunho, no seu papel que você estará usando, isso aqui vai dar em torno de 4 a 5 linhas. Então começa assim, o modelo de redação. Isso aqui você vai ter que saber, tá? Vai reescrever umas 2, 3 vezes e quando você começar a treinar, isso daí já vai ficar gravado, isso aí você já vai ter aprendido de uma forma que não vai mais sair da cabeça. Inicia-se assim. É de significativa importância, verbo a o tema, pois, segundo tal filósofo, artigo, fatos jornalísticos, eu não sei. Isso aqui vai ser o seu repertório sociocultural. Depois continua. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o problema 1, que é o teu argumento 1, e o problema 2, que é a mesma coisa do que teu argumento 2, tá? São sinônimos quando a gente fala de quê? De redação. Não se esqueça disso. O que é o tema? O tema que eu coloco aqui, nesse modelo de introdução, o modelo de redação do zero, a parte de introdução, vai ser o teu tema cobrado no teu concurso público, lá na tua prova do ensino médio, lá no Enseja. É o tema que vai ser abordado para você redigir a redação, tá bom? Então, quando você for montar, for escrever sua redação, você vai usar esse modelo de redação. Vai iniciar aí de significativa, importância, e quando chegar na parte do tema, você não vai escrever tema, você vai pegar o seu tema lá da sua prova. Se for a violência contra a mulher, você vai escrever a violência contra a mulher. Só vai copiar e colar utilizando o nosso modelo de introdução. Mas aqui também tem uma parte escrita verbo. O que é o verbo? O verbo vai ser literalmente a escolha de um verbo que você vai utilizar antes do seu tema de redação. Para esse modelo de redação, ou você vai utilizar um verbo contra ou um verbo a favor. Como assim? Ou você vai combater, enfrentar, isso aqui são sinônimos, tá, doutores? Ou você vai ser a favor, vai promover, vai proporcionar aquele tema. Tenta imaginar aqui comigo. Se o tema fosse a violência contra a mulher, você colocaria bem aqui, nesse local, a violência contra a mulher. E como é violência contra a mulher, você não vai poder utilizar um verbo a favor. Você vai ter que ser contra. Então, no local do verbo, você vai trocar pelo quê? Combater, enfrentar a violência contra a mulher. Logo, logo a gente vai ver exemplos para você ficar profissional em redação, tá bom, doutor? Então, ou você vai utilizar um verbo contra ou a favor. Essa parte aqui do verbo mais o tema, ela é muito importante, sabe por quê? Isso daí é a tua tese. Muito se ouve falar de tese. O que é tese? O aluno fica com dúvida. E isso aqui é a tua tese. Quando você fala, doutor, que você é contra a violência contra a mulher, você está se posicionando. Ao se posicionar aquele tema que tem que ser feito isso na introdução, você está fazendo o quê? Você está montando a sua tese, tá?
Ou quando você é a favor, a exemplo de quê? É de significativa importância promover a educação financeira no Brasil. Tá vendo que o tema de redação, nesse local aqui, vai ficar a educação financeira? Educação financeira, logo você vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a favor, vai ter que usar o verbo a favor, que é promover, proporcionar, viabilizar. E quando você faz isso, você está se posicionando, colocando a sua posição de autor nessa redação e, ao mesmo tempo, isso daí é a sua tese, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O teu repertório sociocultural, eu vou ler aqui para você entender. É um conjunto de conhecimentos que reforça a sua tese e ou os seus argumentos na redação. Olha só. Você se posicionou, falou que é contra ou a favor daquele tema. Tá bom, isso daí é o teu pensamento. Mas agora, qual é o teu fundamento? O que vai trazer um respaldo para isso que você está falando, para a sua tese, para o seu posicionamento? Aí você vai fazer o quê? Vai trazer a fala de um autor, que tem o mesmo posicionamento de você, ou pode trazer um fato de um noticiário, ou pode usar o artigo da Constituição Brasileira para te dar uma base, um fundamento, para te respaldar na tua posição na redação, que é a tua tese. Você está entendendo que tudo vai se encaixando de forma lógica nesse modelo que eu estou ensinando para vocês? Então vamos dar continuidade. O teu problema 1, que é o teu argumento 1, tá, gente? Não esqueça, doutor. Teu problema 1 aqui é o teu argumento 1, não esqueça, por favor. Vai ser a causa daquele tema. Eu estou apenas colocando o exemplo aqui. Se é a educação financeira que você tem que promover, eu estou dando um exemplo aqui da minha cabeça, tá? É um exemplo só. O que causa? Qual é o problema? Por que não está tendo essa educação financeira no Brasil? Nas escolas brasileiras, nas instituições de ensino? Por que não está acontecendo a ponto de virar uma questão social trazida como um tema de redação para você fazer na sua prova? O que está acontecendo? Eu não quero as consequências, tá? Não é para você falar do endividamento nesse caso. É para trazer uma causa. O que causa isso? É a negligência governamental? É a falta de interesse dos estudantes? Qual é a causa? Então você vai procurar esses argumentos, essas causas e trazer aqui na sua redação para dar respaldo, embasamento para o que você está falando. E pode ver que ela estará completa, até porque bem aqui está escrito assim, ó, no Brasil. Para que serve no Brasil? Para você localizar a sua redação. O tema vai vir e muitas vezes vai estar escrito no final na sociedade brasileira, no Brasil, ou não vai ter nada escrito. Se já tiver escrito no Brasil, na sociedade brasileira, você descarta essa parte do modelo de redação. Mas se caso não esteja escrito isso, você vai ter que colocar no seu modelo de redação para você situar da onde você está falando, da lei que você está falando, da intervenção que você está falando, vai ser aonde, qual é o local. Deu para entender que o modelo de redação aqui está completo, de introdução? Então você vai pegar esse modelo, vai pegar o seu papel e sua caneta agora e vai reescrever isso aqui antes da gente dar continuidade para o exemplo que eu vou fazer aqui agora para você. Partindo para o nosso exemplo agora do modelo de introdução dessa redação, sabendo que você já reescreveu, tá? Antes disso, eu vou pedir uma ajuda para vocês aqui. Sabe por quê? Eu vou pedir para vocês se inscreverem. Muitas vezes eu posto um vídeo e dá até uma boa quantidade de acesso para o tempo que ainda tem esse canal. Mas as pessoas não se inscrevem. Cerca de 5% de 100 se inscrevem. Então eu peço ajuda para você. Ajuda o professor Pascoal aí, tá? Vai aí embaixo, se inscreva no canal. É um canal que vai te ajudar a crescer e a conquistar o seu sonho. Além disso, conheça o canal Educação e Fé. Não é aqui no YouTube, o canal oficial. Estará aí na descrição do vídeo e nos comentários também, logo na parte de cima dos comentários. Vai estar o site Educação e Fé, vai ter também o site dos e-books, do curso de redação, caso você queira conhecer sem nenhum compromisso. Tá bom, gente? O que eu peço para você é se inscreva, me ajude aí, por favor, e compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam aprender de forma definitiva e gratuita redação. Aprender para ser aprovado, para conquistar aquilo que ela quer, seja um certificado do ensino médio, seja uma nota na prova, ou seja uma vaga em um concurso público em uma universidade federal, tá bom?
Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Então o exemplo de redação que eu trouxe aqui foi o aumento da obesidade no Brasil. Eu vou pedir para vocês um favor. Tira um print aí, ou então pega o seu rascunho que você escreveu aí, doutor, dessa introdução que será necessária. Agora a gente vai fazer o uso desse modelo de redação para que você entenda o que está acontecendo aqui. Presta bastante atenção, porque vou utilizar esse modelo aqui, iniciando por é de significativa importância e finalizando com o argumento 2, que é a mesma coisa que o nosso problema 2. Então, o tema é o aumento da obesidade no Brasil. A primeira parte que eu vou fazer quando eu me deparar com o tema de redação, lá na minha prova, é fazer o quê? Esquadrinhar esse tema. O que é esquadrinhar o tema? É isso aqui, ó. É colocar o tema. Qual é o tema? É o aumento da obesidade no Brasil. Já está escrito aqui no Brasil, tá? Então tem que lembrar de não repetir no Brasil 2 vezes, para não ficar redundante aqui na introdução, tá? Se é o aumento da obesidade no Brasil, a obesidade é algo bom? Não vai trazer comorbidades para aquela pessoa que está obesa, com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2? Bom, se é isso, a gente não pode ser a favor, eu já até risquei aqui, ó. A gente tem que ser contra, a gente tem que combater esse tema, a gente tem que enfrentar. Depois disso, você vai atrás de um repertório sociocultural. Tá? Se você não lembrar na hora, não deu tempo, se deu nervosismo, ansiedade, não lembrou, esquece, tá? Deixa para colocar no desenvolvimento. Mas se lembrar, coloque. Eu trouxe aqui o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que está escrito assim, entre outras palavras, né? Está escrito assim: a saúde é um direito social. Eu parafraseei, tá bom? Eu reescrevi de forma indireta aquilo que eu preciso para argumentação, para o meu repertório sociocultural aqui na introdução. E os meus argumentos, os meus problemas, que é a nossa causa. Qual é a causa dessa obesidade? Por que as pessoas estão ficando obesas na sociedade brasileira ou na sociedade como um todo? Porque eu quero a causa, não é a consequência. Entre as várias que podem ter, eu coloquei 2. Sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. Vocês não concordam que isso daí pode causar a obesidade? É por isso que eu falo que são as causas. E isso aqui, os nossos argumentos farão parte do nosso desenvolvimento depois, tá? Aqui estamos falando da introdução. Então vamos fazer aqui essa introdução bem rápida, porque a gente já aprendeu. Isso aqui já não é mais problema para nós, tá bom? Vamos utilizar aqui o nosso modelo de redação, a parte da introdução. Vamos iniciar aqui. Aonde tiver a parte do verbo, eu irei trocar por combater. Aonde tiver tema, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o tema de redação, o aumento da obesidade no Brasil. Aonde tiver aqui a parte do repertório sociocultural, eu vou trazer aqui o meu pensamento sobre o artigo 6º, tá? Eu vou trazer ele para dar um embasamento para a minha tese, para os meus argumentos. Depois disso, eu não vou esquecer de colocar no Brasil e também colocar as 2 causas. Em vez de eu colocar problema 1 aqui, eu vou colocar o sedentarismo. Em vez de eu colocar aqui o problema 2, eu irei colocar o mau hábito alimentar dos indivíduos. Acompanha comigo a escrita dessa introdução conforme o modelo de redação do zero, parte introdução. É de significativa importância combater
o crescimento da obesidade, pois, segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. Uau! Deu para entender, gente? Deu para entender, doutores? O que eu fiz aqui, utilizei o modelo de redação que eu ensinei para vocês aqui da parte de introdução, esquadrinhei o tema que foi cobrado, aqui como exemplo, o aumento da obesidade no Brasil, e só fiz copiar e colar, gente. Deu para entender? Agora é só treinar. Vocês podem ver que o tema foi o aumento da obesidade no Brasil. Eu peguei esse tema, modifiquei uma palavra e quebrei a parte final dela e coloquei em outra parte. Olha só como eu falei do mesmo tema sem ter que repetir na íntegra o que estava escrito. Está bem aqui, ó, o crescimento da obesidade. Combater o crescimento da obesidade, e no Brasil está bem aqui, ó. Ó o nosso modelo de redação lá, ó. Mas se você tivesse colocado bem aqui, obesidade no Brasil, você teria que tirar depois do entretanto para não ficar redundante. Deu para entender? Então esse aqui foi a nossa parte de introdução do modelo de redação do zero, e agora a gente vai para o desenvolvimento 1. Então, doutores, aqui no nosso desenvolvimento 1 do nosso modelo de redação, iremos seguir a mesma linha de raciocínio. E esse modelo aqui de desenvolvimento, que faz parte do nosso modelo de redação do zero, o modelo na íntegra, né? Eu só dividi em partes, tá? Espero que você esteja entendendo. Eu estou fazendo em partes, ensinando em partes o modelo como um todo. Agora estou no desenvolvimento 1 e vai seguir a mesma linha de raciocínio. Você vai pegar um papel e minha caneta, vai reescrever isso aqui, até porque o desenvolvimento 1 praticamente vai ser o mesmo desenvolvimento 2, só que a gente vai falar de coisas diferentes. Enquanto aqui, no desenvolvimento, o início do seu desenvolvimento, da sua redação, a gente vai abordar sobre o problema 1, sobre o nosso argumento 1, que foi falado aqui na introdução, o desenvolvimento 2, aqui o mesmo modelo praticamente, o que vai mudar é o quê? Que você vai falar do seu problema 2, do seu argumento 2, da segunda causa que você colocou lá na introdução da redação. Como assim? Eu ainda não entendi. Aqui no desenvolvimento 1, você vai falar do seu problema 1. Esse daqui, ó, que a gente esquadrinhou, o sedentarismo, que a gente colocou até na nossa introdução, bem aqui, ó, sedentarismo, tá? Então, quando a gente for redigir sobre o desenvolvimento 1 da redação, a gente vai colocar nossa cabeça só no primeiro argumento, falar só do primeiro argumento. Chegou no segundo desenvolvimento, acabou tudo lá para cima, tá? Esquece um pouco, o que você vai falar é apenas do segundo argumento, da segunda causa, que nesse caso aqui foi o mau hábito alimentar dos indivíduos. Então, o desenvolvimento 1 irá iniciar assim. De fato, que é o nosso conectivo para essa redação, para conectar o segundo parágrafo com o primeiro parágrafo, tá bom? De fato, o problema 1 colabora para o verbo ao tema. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando? Aí vai ser colocado um exemplo, tá? Conforme o problema 1, uma coisa que tenha lógica. Nessa conjuntura, isso verbo mais consequência. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se, verbo, mais tema. Isso aqui é como se fosse uma fórmula. É o modelo que estou ensinando para vocês. E a gente vai entender agora. Esse problema 1 é o seu problema que você colocou lá na introdução. Você vai pegar o papel e a caneta e iniciar. De fato, vírgula, o sedentarismo, e vai dar continuidade. Colabora para verbo ao tema. Como assim? Qual é esse verbo? Tá aqui, ó. Eu separei em cores diferentes. Tá vendo essa cor roxa aqui? É para você identificar que você vai utilizar ou dificultar, ou expandir, dilatar, prejudicar, aumentar. Deixei aqui alguns sinônimos para você escolher a seu gosto, tá bom? Então você colocaria no lugar de verbo, você colocaria aqui dificultar, ou expandir, ou dilatar, ou prejudicar, ou aumentar, enfim. Vai depender do seu tema. Qual é o tema? É o crescimento do sedentarismo. Então, como ficaria? De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade no Brasil.
Pronto, já fez a primeira parte. Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, seguindo a tua linha de raciocínio lá da introdução. Sabe como é o nome disso? Tá aqui embaixo, ó. Tópico frasal. Cada desenvolvimento se inicia com uma frase de efeito, um resumo do parágrafo. Aqui você já abordou que você vai falar do seu problema e que ele colabora para aumentar, ele colabora para dificultar o tema, para aumentar a obesidade, os casos de obesidade no Brasil. Isso daí você já deu uma palhinha, um resumo do que vai ser falado. Isso daí é o nosso tópico frasal, doutor. Depois disso, seguindo o nosso modelo de redação, você vai colocar um exemplo. Tudo bem, é o sedentarismo que está causando, que está gerando muitas vezes a obesidade. Mas me dá um exemplo para justificar esse sedentarismo causar obesidade? Aí você vai pegar o seu conhecimento e trazer um exemplo. É quando as pessoas não praticam atividades físicas, causando obesidade. Você vai colocar um exemplo aí do seu conhecimento. Já já você vai ver isso aqui nesse rascunho que eu vou redigir, tá bom, gente? Então, nessa parte aqui, você irá colocar um exemplo do seu problema 1. Não é do tema da redação, não é um exemplo de mau hábito alimentar, é um exemplo de sedentarismo. Estamos falando do problema 1. E depois continua. Nessa conjuntura, a gente põe um conectivo para ficar bonito, para combinar, para não errar na coerência, coesão, ligação de estrutura, tá? A gente continua assim. Isso, verbo mais consequência. O que acontece agora? Esse verbo você pode utilizar promove, gera e causa. A consequência vai ser em alguém, tá? Você saiu aqui do exemplo e trouxe agora uma consequência. Aqui você estava dando um exemplo do seu argumento 1, do seu problema 1. E o que traz como consequência dessa causa que é o teu problema 1? Qual é a consequência disso? Depois vai vir aquela frase de efeito, a cereja do bolo, que é para finalizar, aquele biju, ó, bem no finalzinho. Portanto, tal situação confirma a necessidade de verbo mais tema. Olha só, o verbo é o mesmo da introdução. Combater, enfrentar, tá? Promover, viabilizar, se for verbos a favor, você vai ver o seu verbo lá da introdução que você utilizou, você colocou aqui combater e vai trazer para cá. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o crescimento da obesidade na sociedade brasileira. Deu para entender? Vamos fazer um exemplo para você treinar? Tente você aí, antes de eu colocar para vocês verem como ficou. Prontinho, doutores. Vamos ver aqui como ficou o nosso desenvolvimento 1. De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade na sociedade brasileira. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando o indivíduo não pratica exercícios físicos. Nessa conjuntura, isso promove o sobrepeso. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o aumento da obesidade no Brasil. Deu para identificar, doutores, que eu apenas copiei e colei o nosso pensamento, utilizei aqui o nosso modelo de redação, coloquei aqui no início o tópico frasal, aqui até esse ponto, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso tópico frasal. Aqui vocês estão verificando que deu 1, 2, 3, 4 linhas. Mas vocês têm que lembrar que isso aqui está digitado, tá bom? Na hora que você for passar a caneta, essas linhas vão aumentar com certeza. No mínimo aqui terão umas 6 linhas, 6 a 7 até 8 linhas, a depender do tamanho da sua letra, tá? Então não fiquem muito atentos que aqui só deu 4 linhas, porque eu estou escrevendo de forma digitada, porque a proporção do papel e do digitado, a escrita é diferente, tá? Então vamos para o desenvolvimento 2 agora. E antes da gente passar para ele, eu vou lembrar você de novo. Se inscreva no canal. Apenas uns 5% dos que assistem se inscrevem no meu canal. Aqueles que assistem a videoaula. Escreve aí, compartilha, ajuda esse meu trabalho.
Vamos lá para o segundo desenvolvimento. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Doutores, aqui no segundo desenvolvimento, vocês podem verificar que não vai mudar praticamente nada do primeiro desenvolvimento. Isso daí vai te ajudar a gravar, a fixar na sua mente. O que vai mudar é que agora você vai abordar o teu problema 2, o teu argumento 2, a tua causa, a tua segunda causa daquele tema que foi colocado lá na introdução. Então vamos lá. É inegável também que o problema 2 contribui para verbo o tema. Se vocês verem, em vez de eu colocar contribui, na verdade, em vez de eu colocar colaborar, aqui ó, colabora, eu coloquei contribui, são sinônimos para não ficar repetitivo. Para verbo o tema, como eu disse. Acerca disso, pode citar, aí vem um exemplo. É o mesmo exemplo que eu falei para vocês, só que agora do seu segundo argumento, da segunda causa. Lembra que a nossa segunda causa aqui na introdução, qual foi mesmo? O mau hábito alimentar dos indivíduos. Me dá um exemplo disso, qual é esse mau hábito? Por que eles comem mal? Me dá um exemplo. Isso daí vai fazer o quê? Vai reforçar o teu argumento 2. Você acabou de colocar um exemplo. Deu para entender? Vamos voltar aqui. Nesse sentido, isso verbo mais consequência. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se verbo mais tema. Isso aqui é a nossa frase de efeito. Já foi falado, tá? Tá aqui as cores dos verbos. Na cor roxa você vai usar dificultar, expandir, dilatar, a depender do tema que você vai colocar aqui no início, como tópico frasal, tá bom? E também a parte que está grifada em negrito aqui vai ser promove, gera. Aqui no final, de novo, você vai colocar o mesmo verbo lá da sua introdução, porém você vai escolher entre os sinônimos, enfrentar, combater e repetir o tema com outras palavras se necessário, tá bom, gente? Algo interessante que eu tenho que falar para vocês é que eu coloquei um conectivo. Lembrando que aqui em cima foi de fato, aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, de fato aqui em cima. Aqui embaixo a gente colocou é inegável, é apenas um conectivo, para que não caia de paraquedas ali o teu segundo desenvolvimento. É para conectar toda a tua estrutura e ter uma lógica, seguir uma lógica de raciocínio. E depois tu vem com o teu tópico frasal, finaliza ele aqui com ponto seguida, coloca um conectivo e dá continuidade dando exemplo. Terminou, ponto em seguida, outro conectivo, agora para colocar uma consequência. Terminou, outro conectivo. Tal cenário confirma verbo mais o tema. Vamos para o exemplo que você vai poder entender de forma integral. Vamos lá. É inegável também que o mau hábito alimentar contribui para dilatar a obesidade no Brasil. Acerca disso, pode-se citar as pessoas que optam por refeições hipercalóricas e pouco saudáveis, como as comidas enlatadas. Nesse sentido, isso causa o aumento de peso e de riscos à saúde desses indivíduos. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se enfrentar a obesidade na sociedade brasileira. O que vocês acharam? Deu para identificar que o desenvolvimento 1 e o 2 não mudou a estrutura, o segmento aqui da lógica do pensamento. O que mudou foi o que foi abordado. Aqui foi abordado a segunda causa, o seu segundo argumento. Lá não, no primeiro desenvolvimento aqui, a gente abordou sobre o quê? Sobre o sedentarismo, tá aqui ó, o sedentarismo. Aqui não, nesse segundo desenvolvimento, a gente abordou sobre o mau hábito alimentar. Colocamos exemplos, colocamos consequências, trazemos o tema, frase de efeito, tópico frasal. Meu amigo, tá completo.
O corretor de redação pega uma redação dessa, em que a pessoa segue um fluxo de raciocínio, uma lógica, ele coloca exemplos, ele se respalda nos seus argumentos, finaliza com uma frase de efeito, coloca conectivos. Nossa, o corretor vai chorar de alegria. De tantas redações, achei um aluno do Pascoal. Esse aluno aqui sabe o que está fazendo. Tá bom, doutores? Então, espero que vocês possam ter aprendido o desenvolvimento 2. Vamos seguir agora para a conclusão. Já vai chegar ao final, aguenta mais um pouquinho, porque a tua aprovação já está chegando e o seu sonho também já vai ser realizado. Então chegamos na parte final, a conclusão do nosso modelo de redação do zero. É isso mesmo. Lembrando que para concurso público, isso aqui é uma conclusão, e lá para o teu Enem, isso aqui é uma intervenção, mas nada impede que na tua conclusão do teu concurso público, você não possa intervir, pedir para que seja feito algo por algum agente, seguir a mesma linha de raciocínio do Enem, porque não tem nenhuma obstrução, nenhuma regra contra a você trazer uma intervenção na sua redação também. Na parte final do modelo de redação, a gente começa com uma frase de efeito. Eu vou ler aqui para vocês e já vou explicando ao mesmo tempo, tá bom? Prestem bastante atenção. E antes disso, para que vocês compreendam melhor, segue essa instrução que eu vou te dar, por favor. Doutor, pega essa parte aqui, ó. Eu vou grifar aqui, ó. Pronto. Eu nem grifei, só estou marcando. Pega essa parte aqui e recopia. Recopia pelo menos uma vez aí com papel e caneta, recopia. Porque depois que eu estiver explicando, você vai começando a entender antes mesmo de eu fazer um exemplo dessa conclusão da redação que a gente veio desde o início, que é sobre a obesidade, né? Então vamos lá. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Se você prestar bem atenção, doutor, entraves, lembra disso aqui? Bora voltar lá na introdução? Vamos voltar lá na introdução. Tá aqui a introdução. Entre esses entraves, lembra? Aí eu vou falar dos nossos argumentos. Tá vendo só como tudo vai se encaixando, tem uma lógica? É isso mesmo, doutores. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Isso mesmo, as causas, os teus problemas, os teus argumentos, tá? Para isso, o agente 1. Você vai trazer uma intervenção. Você tem que trazer uma solução para os problemas, para as duas causas que você abordou no seu desenvolvimento e citou lá na introdução. Agora você vai pegar a sua conclusão e solucionar aquela causa que trouxe uma consequência, que você colocou exemplos, trazer aqui na parte final e trazer uma solução. Colocar, elaborar uma solução para esse problema. Vamos lá. Para isso, o agente 1, quem vai fazer? Essa primeira parte aqui, doutores, tá aqui, ó, vou marcar de novo. Essa primeira parte vai ser direcionada só para o teu problema 1. E quando eu falo primeira parte, é desde para isso até esse pontinho aqui, ó, ponto em seguida, antes do ademais. Essa uma linha e meia, tá? Não são as duas linhas completas, não. Termina aqui nesse pontinho, ó. Você só vai falar do seu argumento 1, solucionar a causa 1, teu problema 1, tá vendo? Então, quando chegar bem aqui no agente 1, você tem que se perguntar, quem vai fazer? Quem vai resolver o problema do sedentarismo, que é uma das causas da obesidade? Quem é? Você tem que se perguntar e responder na redação. Tá aqui, o agente 1 resolverá o teu problema 1, teu argumento 1 da redação. Tá bom, gente? Já já vou trazer um quadro para ajudar vocês. Depois disso, se você estiver no Enem, você vai colocar um detalhamento do agente 1. Isso aqui só é para o Enem, no concurso público não precisa. Se quiser colocar, tudo bem, não precisa. No Enem é obrigatório, é exigido, tá? Detalhamento, já já eu explico nos exemplos, você vai entender esse detalhamento. Depois disso vem deve. Para isso, o agente 1, detalhamento do agente 1, deve. Ele deve fazer o quê? O que vai ser feito para solucionar o sedentarismo que causa obesidade? O que vai ser feito? Tá bom? Viu essa pergunta? Se fez essa pergunta, traz uma resposta e escreve a tua resposta. O que esse agente 1 vai fazer? Vírgula e continua.
por meio, aí vem a outra pergunta, a terceira pergunta, como será feito? Beleza, doutor, você já colocou quem vai fazer, o que vai ser feito, mas como isso daí vai ser feito? Tem que ser falado aqui na redação. Você não pode fazer aqui um suspense para quem está lendo. Você falou o que vai fazer, mas como é que vai ser feito? Vai ficar em suspense isso? Você não vai escrever como é que vai ser feito? Tem que fazer, senão você vai perder pontuação. Então, bem aqui, você colocará como será feito a proposta que você colocou aqui, ó, o que fazer. Continuidade. A fim de. Isso aqui vem uma finalidade. Tal agente vai fazer tal coisa, vai ser feito dessa forma, a fim de quê? A fim de solucionar o problema da obesidade, nesse caso. A gente vai ver um exemplo. Depois disso, a gente já finalizou a intervenção para o teu argumento 1. Já está tudo solucionado e referente ao teu argumento 1, a causa 1, o teu problema 1. É a mesma coisa. Já está tudo resolvido, acabou a redação para ele. Agora só falta o teu argumento 2. Tem que ter uma solução. O teu argumento 2 está lá no desenvolvimento 2. Vamos lá. Ademais, além disso, são tudo sinônimos. É para dar continuidade. Você está entrando agora na parte da solução do seu argumento 2. O agente 2, quem vai fazer? É a mesma pergunta, não muda. Quem vai solucionar o segundo problema, que é o mau hábito alimentar, não é isso? Quem vai fazer uma solução? Quem vai trazer é o governo, são as ONGs, a sociedade, as instituições de ensino, tá bom? Tem que ter um agente. Quem vai fazer? Pergunta-se isso, você pergunta para si próprio, né? Para si mesmo isso, responde e escreve a sua resposta aqui na redação. Depois disso, se for o Enem, é obrigatório trazer um detalhamento do agente 2, a gente já vai aprender sobre isso, e dar continuidade. Deve, não é deveria fazer, é deve, tem que fazer. Tá vendo? Quando você escrever isso aqui é deve fazer, tá? Não escreva para o passado, não, deveria, não. Escreve aqui que deve ser feito. Tem que ser feito, tá bom, doutor? O que fazer? Aí você se faz essa pergunta e responde e escreve na sua redação. Depois que você falou o que o agente 2 tem que fazer, como que será feito? Você tem que responder essa pergunta também. Aí você continua, por meio de tal coisa, tarará, tarará. E a finalidade? Qual é a finalidade dessa segunda solução? Aí você escreve, com o intuito de. É a mesma coisa de que isso aqui, ó, que eu escrevi, ó, a fim de. Eu escrevi de outra forma, com o intuito de, porque a gente está falando do segundo argumento. Deu para entender a lógica? E depois finaliza com uma frase de efeito. Dessa forma, promover-se-ia ou combater-se-ia o tema, o crescimento da obesidade no Brasil. Deu para entender a lógica aqui da estrutura? Espero que sim, tá bom, gente? Mas para que a gente saiba quem são os agentes, como fazer o detalhamento, eu criei um quadro para facilitar. Você vai reescrever, eu tenho certeza, porque você nunca mais vai ter dificuldade com isso. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé. Um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. O aluno se confunde em não saber com não gostar. Muitas vezes ele não gosta, é porque ele não sabe. Mas depois que aprende, depois que tem um professor que ensina de forma didática aquele assunto que você pensava que não gostava e aprende, aí você começa a gostar. Sabe o que é isso? Eu aprendi. É que muitas vezes a gente não gosta, é porque a gente não sabe. Da feita que começa a saber, a gente gosta. A gente quer até ensinar muitas vezes, tá bom? Então cuidado com isso, gente, tá? Então vamos lá. Esse quadro aqui são alguns exemplos mais usados nas redações. Pega esse quadro, recopia, tá bom? Porque vai ser muito útil para o teu modelo de redação, para o teu concurso, para a tua vida, tá? Então aqui nesse modelo, nessa estrutura de conclusão, que segue o final, né, do nosso modelo de redação do zero,
Quando chegar na parte de agente, você vai ver do que você está falando, o seu tema de redação, e vai escolher um agente. Esse agente pode ser o Estado, pode ser as instituições de ensino, aí são as escolas privadas, universidades públicas, enfim, as instituições de ensino, as mídias, as ONGs. Eu só estou trazendo aqui exemplos, tá, doutores? Depois disso vem o detalhamento. Se você escolher aqui, nessa parte, o Estado, o governo, né? Você tem que detalhar no seu Enem. Tá aqui o detalhamento. Para isso, o governo, como instância responsável pela administração pública, esse é o detalhamento. Quem que é o governo? Ele que é o responsável pela administração pública. Esse é o detalhamento que o Enem exige. E dá continuidade. Coloca o verbo aqui, ó, deve. Isso mesmo, é no singular. Ou então devem, né? Se for as instituições de ensino, tá no plural. Então logo depois você coloca devem e não deve, tá? Tem que ter cuidado com isso, que são esses errinhos que vai tirando pequenas notas suas, tá bom? E o que fazer? Né? Vem a pergunta aqui, o que fazer? Criar leis, emendas, ampliar a fiscalização, incentivar. Bora ver aqui como ficaria? Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve criar leis, criar emendas, aí você vai dar continuidade. Depois disso, vai criar leis? Tudo bem, é o que vai ser feito. Mas como é que vai ser feito isso? Você vai ter que responder. E vai vir no exemplo logo abaixo, tá? A mesma linha de raciocínio serve para os outros agentes. Tá aqui eles, tá aqui o detalhamento. Quando você colocar mídias, elas são como agentes transformadoras da sociedade. Elas transformam sim, tá? As ONGs como agentes transformadoras da sociedade, as instituições de ensino como instâncias responsáveis pela formação educacional dos alunos, tá bom? Nesse caso, como são as instituições, elas devem, tá no plural, devem criar campanhas de esclarecimento, né, a fim de sensibilizar a sociedade. Lembrando, a tua finalidade aqui, qual é a finalidade? A fim de quê? A gente vai criar aqui uma campanha, né? Campanha de esclarecimento, a fim de sensibilizar a sociedade. É para isso que serve a campanha. Tá vendo que vem uma finalidade? Tem que ter essa finalidade, que fica mais lógico, fica mais coeso, coerente. Pois é, gente. Então, vocês já sabendo da estrutura, da conclusão, já sabendo desse quadro aqui, como utilizar, agora a gente vai fazer o quê? Vamos terminar aqui a nossa redação, a parte final dela e depois juntar tudo, tá? Vamos juntar tudo para você ver como ficou. A parte final referente ao aumento da obesidade no Brasil. O aumento da obesidade no Brasil, seguindo essa estrutura, começando dessa maneira, são necessários, parará, vai substituindo e finaliza a tua redação. Vamos lá? Vamos fazer aqui esse último exemplo? Então vamos! Prontinho, doutores! Sobre o aumento da obesidade no Brasil, eu escolhi dois agentes, o Estado e as mídias. Então a gente vai ler aqui para vocês entenderem. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve oferecer um programa de atividade física por meio da criação de um aplicativo de exercícios que estabeleça metas e acúmulos de pontos que, posteriormente, poderão ser trocados por descontos em contas públicas, a fim de desencorajar o sedentarismo. Ademais, as mídias, como agentes transformadoras da sociedade, devem promover hábitos alimentares saudáveis por meio de campanhas que informem os riscos da obesidade com o intuito de sensibilizar a sociedade. Dessa forma, combater-se-ia o aumento da obesidade no Brasil. Gente, tá completo. Eu coloquei tudo que está aqui no nosso modelo de conclusão, tá? Que faz parte do nosso modelo de redação do zero. Agora a gente vai pegar tudo, tá? Vamos pegar aqui essa conclusão, a nossa intervenção. Vamos juntar com o desenvolvimento 2, com o desenvolvimento 1
e a nossa introdução aqui, tá bom? Tudo referente ao mesmo tema para que vocês pudessem entender que é o aumento da obesidade no Brasil. Vamos lá, eu já deixei ela aqui pronta, completa, para não se estender mais ainda esse vídeo. É de significativa importância combater o crescimento da obesidade, pois, segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade na sociedade brasileira. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando o indivíduo não pratica exercícios físicos. Nessa conjuntura, isso promove o sobrepeso. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o aumento da obesidade no Brasil. É inegável também que o mau hábito alimentar contribui para dilatar a obesidade no Brasil. Acerca disso, pode-se citar as pessoas que optam por refeições hipercalóricas e pouco saudáveis, como as comidas enlatadas. Nesse sentido, isso causa o aumento de peso e de riscos à saúde desses indivíduos. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se enfrentar a obesidade na sociedade brasileira. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve oferecer um programa de atividade física, por meio da criação de um aplicativo de exercícios físicos que estabeleça metas e acúmulos de pontos, que posteriormente poderão ser trocados por descontos em contas públicas, a fim de desencorajar o sedentarismo. Ademais, as mídias, como agentes transformadoras da sociedade, devem promover hábitos alimentares saudáveis, por meio de campanhas que informem os riscos da obesidade com o intuito de sensibilizar a sociedade. Dessa forma, combater-se-ia o aumento da obesidade no Brasil. Finalizamos a nossa redação. Vamos fazer algumas pequenas observações. Para lembrar, terminamos aqui toda a redação. Vou até desaproximar um pouquinho, pronto. Toda a redação, aqui de forma digitada, deu 21 linhas. Lá no teu concurso público, em geral, pede que seja no mínimo 20 linhas. Já tá legal, mas aqui é de forma digitada. Você vai pegar esse modelo aqui que eu escrevi como exemplo e vai reescrever. Pega tudo agora e reescreve. Pega essa folha de rascunho e reescreve o que eu coloquei aqui, para você ver quantas linhas ficam na sua folha aí de rascunho de forma escrita. Pega aí. Além disso, pega essa estrutura de redação que eu ensinei para vocês e junta também. Desde a introdução. Tá aqui a introdução. Olha aqui, ó. Esse aqui é o modelo de introdução. Essa aqui é a parte quebrada, né? Da introdução do nosso modelo de redação do zero. Depois junta, não pula a linha, tá, gente? Com desenvolvimento 1, depois junta com desenvolvimento 2 e, por fim, com a conclusão. Escreve também esse quadro, que são as orientações que eu passei para você, tá? Para que você possa treinar, para que você aprenda, para que você já tenha aí com você, tá bom? E não se esquece, vou repetir aqui, reescreve essa redação aqui como um todo. Isso aqui é a explicação para vocês do que eu ensinei aqui do modelo de redação do zero. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação em Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Doutores, a aula tá completa. Completa. Agora é só você treinar. Agora é só você se dedicar um pouco mais. Vou trazer um outro exemplo. Você já sabendo disso, no dia da prova da sua redação, vai estar lá o tema de redação. Digamos que o tema seja esse aqui, ó, tema 1,
o aumento do desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. Você já vai vir de cabeça aqui, ó, já vai lembrar da estrutura do modelo de redação do zero. Pode ver, eu tô com o olho fechado e vou falar tudo. É de significativa importância promover ou combater o tema, pois aí vem o repertório sociocultural. Ponto. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o argumento 1 e o argumento 2, que é a mesma coisa que a causa 1, que a causa 2. O teu problema 1 e o teu problema 2. Gente, tá vendo que isso já tá na minha cabeça? Por quê? Você pensa que tem que decorar, mas você vai entender a lógica por trás de tudo isso. Segue uma linha de raciocínio. E quando o professor pega uma redação dessa, sinceramente, você lendo essa redação, você não ia me dar uma excelente nota? O que pode acontecer é de você não saber uma crase, é de você errar um paralelismo, é um erro aqui, outro ali, que não vai te permitir tirar nota máxima. Mas se você ficar atento a isso, esse modelo de redação é completo para você tirar uma nota máxima em qualquer texto dissertativo argumentativo, que esse modelo só faz parte de 99% de todos os concursos. É o que é pedido no Enem, no concurso militar, no concurso para professores, enfim. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês verem o meu site Educação em Fé, tá bom? Visitem lá, vai estar na descrição do vídeo, nos comentários aqui desse vídeo, curso de redação, os e-books, o canal do YouTube que você já está aqui verificando, lá no canal também do TikTok. Segue o mesmo nome para tudo, Educação e Fé. É só pesquisar. E para finalizar, eu vou trazer aqui um versículo da Bíblia, tá? Que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. E está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa quantas vezes você tentou, quantas vezes você teve que parar. A palavra de Deus fala que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, nesse momento, recebe essa palavra, que é uma palavra de vitória, profética para a tua vida. E além disso, Deus te trará a paz que talvez tenha sido perdida lá atrás, mas Ele vai trazer junto com a glória desta segunda casa. Eu creio em nome de Jesus. Então, doutores, muito obrigado e fiquem com Deus. Fala, doutores! Tudo bem com vocês? É um imenso prazer ter cada um de vocês aqui no curso de redação do zero. Hoje iremos aprender sobre a estrutura da redação do zero. Você vai aprender do zero. Nessa estrutura de redação, que vocês podem ver aqui na imagem, eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Como esqueleto magrinho tem uma estrutura de redação meio magrinha, tem uma estrutura que às vezes é um pouquinho fofinha, tem uma estrutura que ela é incompleta, mas o principal é que existe a estrutura de redação completa, que eu estou mostrando aqui para vocês, olha só, aqui para vocês utilizando o material do aluno, tá bom? Do aluno aqui do curso de redação, manual de redação do aluno, tá? Logo, esse manual do aluno aqui, manual de redação do aluno, é de extrema importância, é essencial para você acompanhar o curso de redação, para que você esteja preparado, é um material para o curso de redação, tá bom? Voltando aqui para a página 26, que vai ser referente à estrutura de redação, é importante avisar que essa aula faz parte do curso de redação do zero, mas se estiver disponível temporariamente no YouTube, no TikTok, seja em qualquer plataforma, peço para você se inscrever no canal aqui Educação em Fé. Se inscreve, deixa o like, encontra também o manual de redação, encontra o curso de redação na descrição desse vídeo, tá lá o link para você. Faça isso por mim, sabe por quê? Menos de 10% das pessoas que assistem aprendem aqui redação comigo ou vem outra videoaula, se inscreve no canal ou deixa o like. E esse canal aqui, Educação em Fé, é uma plataforma que vai te ajudar a realizar o seu sonho, seja uma vaga no curso superior, seja uma vaga no concurso público, enfim. E além disso, vai ajudar a nós dois, eu e você, edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Falando nisso, no final desse vídeo vai ter uma palavra também sobre a Bíblia Sagrada para edificarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Doutores, aqui está a estrutura de redação.
Aqui é um modelo que eu criei para vocês, é apenas um exemplo, tá? Vocês podem ver que nas 6 primeiras linhas está escrito introdução, introdução, introdução. É claro que você não vai escrever isso na sua redação. Não vai escrever palavras repetidas, introdução, introdução, introdução. Não existe isso. Isso aqui é uma forma ilustrativa para ensinar você, para ficar didático, para que você consiga aprender, tá bom? Então, nas 6 primeiras linhas você consegue ver introdução, introdução. Depois, na 7ª linha, desenvolvimento. Na 15ª linha, desenvolvimento 2. E a partir da 23ª linha, que é a 23, aqui, ó, bem aqui, você vai ver que está escrito conclusão, conclusão, enfim. Vamos aqui para a parte do início. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar um modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. A estrutura da redação. A redação é composta por 4 partes interligadas. Fique atento às quantidades mínima e máxima de linhas que constitui cada parte, uma vez que isso será avaliado pelo seu corretor. Ou seja, cada estrutura, que é a introdução, vai estar interligada com o desenvolvimento. A introdução vai antecipar o que será falado no desenvolvimento. É por isso que ela deve estar completa, resumida e detalhada, tudo ao mesmo tempo interligado com o próximo parágrafo, que será o seu desenvolvimento 1. Lembrando que parágrafo é isso aqui, ó. Da 1ª à 6ª linha temos um parágrafo. Da 7ª à 14, o número 14 aqui, do número de linhas, temos outro parágrafo, tá bom? E eles têm que estar interligados. E você, doutor, tem que saber o número mínimo e máximo de linhas que você deve escrever, uma vez que o corretor de redação vai analisar a sua estrutura de redação. Além de você saber escrever, ele vai analisar o que você escreveu, se você teve coerência, argumentação, colocou exemplos, soube redigir uma redação. Ele também analisará a sua estrutura de redação, o seu esqueleto, a quantidade de linhas, como você escreveu, faltou alguma coisa ou não. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa videoaula. Então olha aqui, eu coloquei introdução, bem aqui na setinha, ó. Olha a setinha aqui, introdução, mais desenvolvimento 1, mais desenvolvimento 2, mais conclusão. Isso aqui tudo vai ser a tua redação. Então, para o meu aluno aqui do curso de redação do zero, você vai aprender essa estrutura. Podem ser aceitas outras estruturas? Sim, podem ser, mas eu já vou ensinar a completa, a que te faz aprovar, tá bom? Então, na primeira parte, a parte 1 é a introdução, onde você vai iniciar a sua redação. No início da redação você vai dar aqui um espaço, você pode ver aí esse espaço na frente da introdução. Isso daí identifica que você está iniciando um parágrafo, tá? Então sempre quando você vê um espaço, olha aqui na 1ª linha, tem um espaço, aí depois começa a escrita. Na 7ª linha tem um espaço, aí depois inicia a escrita. Isso daqui representa o seu parágrafo, o início de um parágrafo. Outro espaço aqui na 15ª linha, outro parágrafo, tá bom? Na introdução você deve ter no mínimo 4 linhas. Você tem que escrever, doutor, 4 linhas. Você vai começar, de significativa importância, verbo ao tema, porém existem desafios para que isso aconteça, entre esses entraves estão... Você vai escrevendo sua redação e tem que caber no mínimo 4 linhas. Agora, cuidado, não deixe passar de 6 linhas, porque quando passa de 6 linhas, isso aí já caracteriza um desenvolvimento. Tá muito grande, você vai ter que escrever no máximo 30 linhas na sua redação, tá bom? Então vai ficar muito grande e pode se caracterizar com um desenvolvimento e o seu corretor vai acabar tirando nota sua por um número excedente de linhas. Olha só, você deve ter no mínimo, tá bem aqui, ó, tô marcando aqui para você, no mínimo 4 linhas e no máximo 6 linhas na sua introdução. Ah, professor,
mas a minha letra ela é muito grande, ela é um garrancho, vai ter que diminuir. Ah, professor, mas a minha letra é miudinha, pequena, eu não tenho problema de vista, eu consigo escrever bem pequenininho. Então você vai ter que alargar o espaço entre as palavras, ou então aumentar suas letras, ou então os dois juntos. Você viu que você não soube, não está conhecendo bem aquele tema de redação, não tem muita coisa para falar, não está se lembrando de um repertório sociocultural, não vai ter como colocar na introdução. O que você vai fazer? Você vai pegar suas 3 linhas e vai colocar em 4, vai aumentar suas letras, vai deixar um pouco mais espaçadas, sem exageros, né, claro, e você vai conseguir atingir o número mínimo de linhas, que são 4, o máximo 6 linhas, tá bom? Não se esqueça disso, doutor. Logo veremos exemplos. Bora para a segunda parte aqui, ó, parte 2. É o desenvolvimento 1. Acabou aqui a introdução, tá aqui a introdução, isso aqui tudinho é a introdução, até a 6ª linha. Você vai começar o seu desenvolvimento 1. Bora conferir quantas linhas tem aqui? Do 7 ao 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, porque aqui na parte 2, que é o seu desenvolvimento 1 da redação, você deve ter no mínimo 6 linhas e no máximo 8 linhas. Ah, mas eu escrevo muito, coloco exemplos, coloco outra fala de outro filósofo, enfim, outro repertório sociocultural. Você vai ter que dar um jeito. Você escrevendo, fazendo redações, você vai se conhecendo e você vai conseguir colocar no mínimo 6 linhas ou no máximo 8 linhas. Da mesma forma, da mesma característica, você vai fazer no seu desenvolvimento 2 da redação. A partir aqui dessa 15ª linha, nesse caso que estou ilustrando para você, você vai ter no mínimo também 6 linhas e no máximo 8 linhas para escrever sua redação. Lembrando que a cada parágrafo você tem que deixar um dedinho ou um dedinho e meio até 2 de espaço para identificar que é um novo parágrafo. Não pule linha. Você pode ver que não tem linha vazia aqui que não está escrita entre um parágrafo e outro. Não pule linha, isso é errado e você pode ganhar até mesmo nota 0 na sua redação. Por fim, vem a conclusão. Na conclusão, com ou sem intervenção, solucionando ou não os teus problemas, você deve ter no mínimo 6 linhas e no máximo 8 linhas escritas na sua redação. Então vamos recapitular. As 4 partes da estrutura da sua redação são a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Essas são as 4 partes da sua redação, não se esqueça. Elas têm que estar interligadas e para isso tem até conectivos. De fato, é inegável também, são conectivos entre parágrafos dessa forma, só que isso daí vem para outra videoaula, tá tudo interligado. Iniciando cada parágrafo com um espaço, deixa um espaçamento. Isso daí foi ensinado para nós lá no ensino fundamental. Tô trazendo aqui para que consigamos lembrar desse ensinamento. Tá aqui, ó, um espaçamento de um dedo, 2 dedos, enfim, para que você entenda que ali está iniciando um parágrafo. Não pule linhas, tá bom? Também não se esqueça que essa estrutura de redação será avaliada pelo seu corretor. Se você vai fazer o Enem, o seu corretor vai analisar a sua estrutura de redação, o seu esqueleto, o que você fez, o que deixou de fazer, e eu irei mostrar alguns exemplos para você em que alunos escreveram boas redações, mas zeraram ou até mesmo tiraram notas ruins por causa da estrutura da redação. Vamos ver aqui alguns exemplos? Coloquei 4 estruturas aqui de redações para que você possa entender. Primeiro, vamos para a estrutura completa que eu acabei de ensinar para vocês. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação em Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e pare de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Está aqui. Estou trazendo aqui uma redação nota 1000 para que você consiga entender.
O tema dessa redação foi a problemática dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. É um tema que pode cair aí em qualquer concurso público, tranquilamente. Aqui está a redação completa. Você pode verificar aí, tem 28 linhas. Vamos conferir quantas linhas tem na introdução? Tem 6 linhas, tá vendo? Então foi usado de forma completa aqui. O mínimo, na verdade, foi usado o número máximo de linhas. 6 linhas, tá? O candidato aqui colocou um espaçamento para iniciar um parágrafo. Aqui identifica o início de um parágrafo. Aqui no outro parágrafo eu consigo identificar porque tem um espaçamento aqui de um dedinho. Se eu for colocar, medir, vai ser um dedinho entre a margem da linha esquerda e a letra D, de fato, entendeu? Um dedinho ali, você pode ver que é outro parágrafo. E nesse outro parágrafo, vamos conferir quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, conseguiu aqui o número mínimo de linhas de forma digitada. Lembra que isso aqui é de forma digitada. Na escrita, isso daqui ainda pode aumentar se a pessoa não souber ter uma letra bem pequenininha. O segundo desenvolvimento dessa redação começa aqui na 13ª linha. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Qual é o número mínimo? 6. Qual é o número máximo? 8 no desenvolvimento. Então, tá perfeito. Teve aqui, bem aqui, ó, no iniciozinho, bem aqui, ó, colocou um espaçamento para iniciar um parágrafo, identificou que isso aqui é um novo parágrafo. Perfeito, acertou na estrutura, no esqueleto da redação, não perdeu ponto por besteira. O corretor vai te dar uma excelente nota no quesito de estrutura de redação. Por fim, vem a conclusão, bem aqui, ó, a partir da 20ª linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Opa, vamos voltar aqui. Quantas linhas tem que ter no máximo? A conclusão, 8 linhas. Mas aqui tem 9. Lembre-se, quando você passa até 2 palavras, aprenda isso, doutor, até 2 palavras não conta como linha. Enquanto você não escrever, olha só, estou escrevendo um bocado de A aqui, enquanto você não escrever até a metade da linha, isso não conta como linha. Mas se você conseguir chegar até a metade da linha, aí confere como uma linha escrita, tá bom? Ainda que não seja por inteira, você aqui nesse caso teria escrito 9 linhas. Mas, na verdade, você aqui escreveu apenas 8, porque quando a gente escreve 2 palavrinhas, uma palavra, não chega na metade da outra linha, não conta como se você tivesse escrito, então, 9 linhas. Deu para entender, doutores? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. É de suma importância para você criar a sua base na estrutura da redação que estou aqui ensinando para você. Para que a gente venha escrever uma boa, uma excelente redação, não temos que saber apenas o modelo de redação que eu ensino. É de significativa importância, tarará. Não, você tem que saber a estrutura, o esqueleto, a anatomia da redação, sabendo que ela tem que estar interligada, tem 4 partes. Doutor, a partir de agora você vai escrever 4 partes da redação. É 4 partes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, que no Enem você coloca uma intervenção, no seu concurso público você pode colocar uma intervenção, a depender da banca que te cobra, que fez aquele concurso público, você coloca o nome intervenção, tá bom? Mas você segue essa linha de raciocínio que você vai garantir a sua aprovação. Agora, vamos mostrar os exemplos errados de se escrever uma redação. Vamos começar pela estrutura magrinha. Isso aqui foi eu que dei esse nome, veio na minha cabeça e é isso aí, doutor. Não se esqueça, tá? Aqui no meio do vídeo agora, eu vou te lembrar. Se inscreva no canal, você gosta desse conteúdo? É um bom conteúdo, você tá aprendendo. Se estiver temporariamente essa videoaula no YouTube, no TikTok, enfim, deixa o like e se inscreva, ajuda o meu trabalho. Vamos lá, a estrutura magrinha de redação. Tá aqui, é o mesmo tema, não mudei nada, é o mesmo tema de redação, é a mesma redação escrita, tá bom? Tá aqui a redação. Entretanto, você pode observar uma diferença. É o jogo dos 5 erros, 7 erros. Olha a diferença aqui. Eu vou tentar colocar os 2 modelos de redação lado a lado. Pronto, coloquei os 2 modelos. Essa aqui, a minha esquerda, tá? A sua esquerda, vendo a videoaula, é a estrutura completa que eu ensinei para vocês, a nota 1000 tirada aqui nessa redação. Essa outra, ao lado direito, a mesma redação com estrutura diferente, o esqueleto da redação diferente. É uma redação que não vai ganhar nota máxima, tenha certeza disso. Estou te mostrando aqui. Essa do lado esquerdo é de significativa importância, combater, tararam, tararam, tararam. Aqui não. Olha só como ficou a introdução.
A introdução do lado direito, o esqueleto magrinho da redação, que pode ser considerada completa sem nenhum problema, mas a partir do desenvolvimento, olha o desenvolvimento aqui, olha quantas quebras de linha, vamos contar quantos desenvolvimentos tem aqui? Essas duas linhas seria conferido como seu primeiro desenvolvimento, tá aqui, a linha 6 e a linha 7, vou aumentar aqui a tela. A linha 6 e a linha 7 está aqui, ó. Logo, nesse contexto se mostra como um desafio para o Estado e, além disso, requer o apoio das instituições de ensino. Isso aqui faz parte da introdução, em que o candidato separou e colocou em duas linhas separadas, fazendo outro parágrafo. Está totalmente errado. Na aula de parágrafo aqui do curso de redação, você vai ver que tem uma estrutura para ser feita em cada parágrafo. Isso aqui foge totalmente. É uma linha desconexa, são duas linhas desconexas, é um parágrafo desconexo, não está mais interligado, tá tudo errado. Vamos continuar aqui. O próximo parágrafo é a partir da linha 8. Olha só, 8, 9, 10, 11. 4 linhas em um parágrafo. Já está errado. 4 linhas no desenvolvimento 2. Esse é o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 1 está aqui, ó, na linha 6. Desenvolvimento 2 na linha 8. Ele deu um espaçamento, eu identifiquei então que é outro parágrafo. É o desenvolvimento 2, composto por apenas 4 linhas. Está errado. Lembrando que o desenvolvimento tem que ter no mínimo 6 linhas e no máximo 8. Então está errado. De fato, vamos ler aqui. De fato, a carência educacional da população relacionada à escassez de informações colabora para dilatar a problemática em questão. Um exemplo disso pode ser visto quando o indivíduo descarta a borra de café na pia da cozinha, visto que ele desconhece, em geral, que esse pó poderá ajudar a entupir as tubulações de esgoto. Ele colocou aqui a problemática, trouxe aqui exemplos, e no próximo parágrafo, a partir da 12ª linha, pode ver, tá? Próximo parágrafo, o desenvolvimento 3 aqui nessa redação, ele continua. Desse modo, isso pode causar danos ao ecossistema. Tal situação, portanto, se assemelha, ele engoliu aqui a palavra, tá? A pedra no meio do caminho de Carlos Drummond, pois é um obstáculo que necessita ser resolvido. Ele começou um novo parágrafo para finalizar, para trazer uma consequência, uma finalização do parágrafo anterior, que já tinha um número de 4 linhas, tá aqui, ó, já estava com um esqueleto errado, e ele trouxe para concluir um parágrafo novo do que estava sendo escrito anteriormente. Está totalmente errado. Esse esqueleto de redação, doutor, tô te ensinando, doutora, não faça isso, você já está aprendendo aqui comigo, tá bom? Vamos até me perdi, 1, 2, 3, ao quarto desenvolvimento dessa redação. É inegável também que a carência de infraestrutura, aí ele vai falando, vai redigindo a redação, tá tudo certo, tem coerência, ele tá escrevendo, tá dando exemplos, tem repertório sociocultural, colocou Carlos Drummond aqui, ó, aqui no desenvolvimento, colocou aqui no início São Tomás de Aquino. Tá perfeito o raciocínio dele, mas o esqueleto de redação tá totalmente errado. Nessa conjuntura, a escassez, olha outro parágrafo aqui, isso aqui já é a conclusão. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes, aí outra parte da conclusão. Ademais, o Estado, vamos conferir quantos parágrafos tem aqui? Olha só, 1, 2, bem aqui, 3... ia falar errado. 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5, 6, 7, 8 parágrafos em uma redação. Se o corretor vê isso, não dá nem ânimo de ler. Ele vai ler porque ele está sendo pago. Cuidado, não faça isso. A partir de agora, você já aprendeu. E se você está gostando desse conteúdo, procura um manual de redação e adquire ele, escrito aí na descrição do vídeo, e tem acesso, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Agora vamos para a estrutura fofinha. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação, porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método.
Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação em Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e pare de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Foi eu que dei o nome. É o mesmo tema de redação. Tá aqui, a problemática dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Eu vou mostrar para você a redação e tenta você mesmo identificar o erro. Se você identificou sem eu ter falado, escreve aí nos comentários qual foi o erro dessa estrutura fofinha aqui de redação. Coloca nos comentários, interage aqui comigo, não me deixa sozinho não. Para ajudar você, eu vou até colocar a redação certa, a estrutura certinha, ao lado dessa estrutura fofinha, para você tentar identificar doutor ou doutora. Prontinho, doutores. Aqui ao lado esquerdo da tela, tá bom? Ao lado esquerdo está a estrutura completa de redação com nota 1000. Aqui eu acabei de ensinar para vocês. Ao lado direito está a estrutura que eu chamei de estrutura fofinha. Não segue o padrão que eu estou ensinando para vocês, mas é uma redação que é a mesma do lado esquerdo, referente à escrita, tá? A escrita é a mesma. Pode ver a quantidade de linhas aí, enfim. Vai mudar devido a alguns espaçamentos, mas é a mesma escrita. Qual foi o erro que você conseguiu identificar entre as duas redações? O erro aqui, doutores, é que é só um parágrafo. Olha só, essa redação aqui, estrutura fofinha, só tem um parágrafo. A redação toda foi apenas um parágrafo. É como se a pessoa estivesse escrevendo uma ata. Não é uma estrutura de redação dissertativa. Isso aqui só tem um parágrafo. Pode ver, não tem espaçamento. Vou aumentar aqui esse modelo, essa estrutura fofinha aqui. Vou aumentar para que você consiga observar. Cadê o espaçamento? Acha aqui, cadê o espaçamento à margem esquerda da redação? Cadê? Não tem espaçamento, não tem outro parágrafo. O parágrafo, apenas um parágrafo, foi a introdução, foi o desenvolvimento 1, foi o desenvolvimento 2 e, ao mesmo tempo, o mesmo parágrafo foi a conclusão desse candidato aqui de redação. A depender do concurso público, essa pessoa pode zerar por causa dessa estrutura. Por favor, doutores, em nome de Jesus, não errem, que Deus possa lembrar você dessa estrutura de redação. O esqueleto dessa redação está errada, é por isso que eu escrevi fofinha, não tem divisão, não tem como saber a segmentação da introdução para o desenvolvimento, do desenvolvimento para a conclusão, não dá para ver a divisão, tá tudo num só, não tem divisões de parágrafo e está errado, tá errado, doutor, tá bom? Por favor, não faça isso. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo que veremos é essa aqui, a estrutura de redação insuficiente. Já vimos esses três exemplos aqui, estrutura magrinha, a fofinha, a completa que eu ensinei. Agora vamos para a estrutura de redação insuficiente, tá? Vou abrir aqui para que você consiga enxergar. É o mesmo tema de redação, não mudei. Estou colocando vários exemplos para que você aprenda, tá? E qual foi o erro aqui dessa pessoa, tá? Esse candidato escreveu uma redação boa, uma introdução boa, separada do desenvolvimento 1, tá aqui a introdução, ó, é de significativa importância, vou aumentar, é de significativa importância, vai terminar com os dois problemas, tá aqui, entre esses entraves estão a carência educacional, isso aqui é um problema, e a escassez da infraestrutura, é outro problema, apresentou os problemas, trouxe um repertório sociocultural, iniciou a redação com uma tese perfeito, trouxe uma divisão entre os parágrafos, interligando eles, tá aqui ó, de fato é um conectivo, tá interligando o parágrafo primeiro com o segundo, a introdução com o desenvolvimento 1, foi fazendo toda a divisão certinho, pode ver que no terceiro parágrafo ele deixa um espaçamento, dá para identificar, é um desenvolvimento, é uma continuação e por fim vem a conclusão. A escrita tá muito boa. Ele colocou exemplos, trouxe uma estrutura que ele garantiria uma excelente nota. Só teve um problema. E eu quero que você identifique. Vou colocar a redação nota 1000 com essa redação que ganhou e irá ganhar nota 0. 0.
a depender do concurso que esse candidato fosse concorrer. Vou colocar as duas redações lado a lado novamente. Estão aqui as duas estruturas lado a lado. Essa aqui é a nota 1000, que eu ensinei para vocês, novamente ao lado esquerdo. E ao lado direito está aqui a estrutura de redação, que eu chamo de insuficiente. Escreveu tudo bonitinho, introdução, desenvolvimentos, 1 e 2 no caso. E a conclusão, beleza, escreveu de uma forma coerente, concisa, interligada. Mas o problema foi a quantidade do número de linhas. Pode observar que aqui só tem 20 linhas, tá bom? 20 linhas. Entretanto, do lado esquerdo, a estrutura de redação nota 1000 tem quantas linhas? 28 de forma digitada. Isso aqui pode dar muito mais linhas quando a gente for reescrever à mão, tá? Então, vou aumentar aqui essa redação, que é o nosso exemplo de agora. A redação aqui insuficiente. Vou até tirar uma linha aqui. Deixa eu tentar tirar. Prontinho, tirei uma linha, tá? Porque eu quero ensinar um negócio bem específico para vocês. Tá aqui, o erro dessa redação, dessa estrutura em geral, a redação tem que ser no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Na maioria dos concursos públicos, independente da vaga, da área, enfim, independente do setor que você estiver concorrendo à sua vaga, geralmente o número mínimo de linhas é 20 linhas. E o candidato escreveu quantas linhas aqui? Eu coloquei 19, tá vendo? Coloquei para 19. Ou seja, não escreveu o número mínimo de linhas, que são 20 linhas que o edital, que o concurso público exige naquele dia, no momento que você for fazer sua prova. Se você não fez o número mínimo de linhas, você escreveu muito bem, colocou repertório, tem uma escrita muito boa, não erra gramática, não interessa, você, infelizmente, o candidato que fizer isso, vai tirar nota 0. Não vai ser o caso de você e nem dos meus alunos, tá? Mas o candidato que fizer isso vai tirar nota 0, porque não atingiu o número mínimo de linhas. E isso daqui vai estar no comando da sua redação. Ele vai falar para você, no mínimo, quantas linhas ele quer no mínimo. Ele vai ter que falar isso, porque às vezes ele não dá o número máximo de linhas, mas o mínimo, a redação, a banca que está fazendo esse concurso público tem que dar para que você saiba esse número mínimo de linhas e não tirar nota 0 na redação, tá bom? Então, lembrando, concurso público, geralmente, a maioria, quase 100%, exige no mínimo 20 linhas. No Enem, até o presente momento que eu estou publicando esse vídeo, são no mínimo 7 linhas. Agora, se o candidato escrever 8 linhas, como ele vai colocar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, o desenvolvimento 2 também, né? Como é que ele vai escrever exemplos, repertórios socioculturais, como ele vai fazer uma tese, se posicionar o tema? Não tem como fazer isso em 8 linhas. Ainda que ele escreva no número mínimo de linhas, ele não vai garantir uma boa nota, tá? Então, doutor, você não vai fazer isso. Não vai fazer uma redação insuficiente. Essa estrutura está errada porque não atingiu o número mínimo de linhas. E quando a banca também exigir o número máximo de linhas, não passe de 30 linhas. Se essa foi a exigência, não passa. Não passe de 30 linhas. Então, para finalizar, vamos recapitular novamente a estrutura da redação. A estrutura de redação tem a introdução, tá aqui a introdução, olha, bem bonitinha, tô grifando para você. Depois bem aqui tem o desenvolvimento 1 e o 2. Vou mostrar aqui na redação ilustrativa, tá? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Tá aqui o desenvolvimento 1 com no mínimo 6 linhas, tá bem aqui, ó. Olha só, introdução, no mínimo 4 linhas. Desenvolvimento 1 e o 2, no mínimo 6 linhas, tá vendo? E a conclusão, no mínimo 6 linhas e no máximo 8 linhas. Ah, mas na conclusão deu 10 linhas. Eu creio que o corretor não vai ter tanta exigência assim se você colocar uma redação de 10 linhas que não seja inchaço de linguiça, escrevendo coisa com coisa para completar linhas. Por favor, não faça isso, porque o corretor de redação não é besta. Não faça isso. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação em Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula.
Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Então, doutores, vamos rever aqui a estrutura nota 1000 de redação. Tá aqui, ó, a estrutura bem aqui, ó. Foram 6 linhas, perfeito. No desenvolvimento 1 foram também a quantidade, pelo menos no mínimo de linhas, deu certo. A partir da 13ª linha foi o desenvolvimento 2, eu identifico por causa do espaçamento. E a partir da 20ª linha temos a conclusão. Tudo bem estruturada, o esqueleto bem estruturado, ele não passou a margem da linha, você não pode escrever depois dessa linha aqui, a última margem aqui do lado direito, você não pode passar para o outro lado, sair da redação, porque isso não vai ser contado na sua redação. Então se você escreveu alguma coisa, alguma palavra, a partir daqui, ó, tô tentando trazer para o lado direito, não dá, a partir da redação, da margem direita, você escreveu infraestrutura logo, não vai contar na sua redação. O corretor de redação continuará lendo a partir daqui, ó, esse contexto, porque o logo e a estrutura, a infraestrutura ficou do lado de fora da redação, não vai contar. Então vai dar incoerência, inconsistência no que você está escrevendo e a sua nota vai reduzir. Também preste atenção a isso. Doutores, espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Se você gostou, não se esqueça de adquirir esse manual de redação do aluno. Vai ser essencial para o curso de redação. Se você também está me assistindo pelo YouTube, essa aula está temporariamente aí disponível para você no TikTok, YouTube, seja qual for a plataforma. Adquira o manual, adquira o curso de redação que estará aí na descrição do vídeo. Peço para você que colabore com o meu trabalho. Essa videoaula requer um extremo esforço, cuidado com você, porque eu sei que isso é um sonho. O que você está fazendo aqui estudando é para realizar um sonho. Enfim, você tem sonhos de ser uma pessoa bem estruturada, de se formar como médico, professor, enfim. Então essa aula é bem detalhada porque eu tenho que ter cuidado com os seus sonhos. Então, se você gostou, adquira esse manual de redação, me conheça pelo site Educação e Fé, tá tudo o link tanto no comentário quanto na descrição do vídeo. Agora, vamos para uma palavra de Deus, utilizando a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a minha Bíblia Sagrada, olha, Bíblia de Estudo Pentecostal mais Harpa Cristã. Se você não tem, adquira sua Bíblia, vai atrás, isso aqui é a sua espada. Não esqueça não fique desarmado, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Vou lembrar algumas pessoas aqui, porque elas podem ter esquecido da promessa que Deus fez para ela antes mesmo de terem nascido, dentro do ventre da mãe deles. Você é pregador, você é missionário, você é missionária, pregadora, você é levita. Por que tem se esquecido do seu chamado? Não é para você se esquecer do seu chamado. Ai de ti, se não anunciar o evangelho de Deus. Se você está num cursinho, se você está aí no ensino médio, se você foi concursado, está agora aprovado em algum concurso público, se você está na igreja, dentro de casa, enfim, anuncia o evangelho, porque você escolhido não tem escolha. Deus já te preparou e selecionou para cumprir o chamado dele na sua vida e tem almas, pessoas que necessitam de você. Não se esqueça disso. Ai de você se não levar o evangelho de Deus, conforme a Bíblia Sagrada e a palavra para nós nessa aula. Então, doutores, vou fazer uma oração para finalizar. Grandioso Deus e eterno Pai Celestial, eu te peço que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa nos guiar, perdoa nossos pecados, falhas e transgressões. Nos perdoa se por um acaso te trocamos, abandonamos o teu chamado, abandonamos aquilo que o Senhor nos preparou, que é levar o teu evangelho. Nos capacita, nos fortalece, nos restabelece novamente no teu evangelho para te alegrar e sermos como filhos obedientes. E em nome de Jesus, toma o sonho de cada um que está assistindo essa videoaula em tuas mãos e faz a glória desta última casa maior do que a primeira e entrega um testemunho sobrenatural sobre a vida dessa pessoa
primeiramente de aprovação e de levar o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Doutores, essa foi a palavra nessa videoaula. Também quero lembrar vocês, antes de finalizar, que já tenho publicado uma apostila de exercícios de redações que eu vou mostrar para você e é essencial, tá? É essencial no seu preparo. Essa aqui é a apostila de exercícios de redação. Essa apostila tem mais de 50 temas de redação. Temas já mastigado, vai te dar os problemas, a tese, que é o seu posicionamento, os agentes, e depois da proposta de redação, na próxima página já tem a redação feita utilizando o modelo de redação que eu ensino no curso de redação do zero e nos vídeos que eu ensino redação, tá bom? Isso aqui tem mais de 50 temas para você treinar comentado, tá tudo comentado para você treinar. Você tem que treinar, doutores. E essa apostila está dividida em áreas, em eixos temáticos. Por exemplo, no eixo temático de educação e trabalho, tem eu acho que umas 9 redações. No eixo temático de saúde e ciência, tem eu acho que umas 15 ou uns 17 temas de redação para que você possa treinar. São temas de redações comentados com problemas e todas as redações feitas para que depois de você fazer, você consiga comparar com o que você fez, para que você consiga treinar. Então, se você está fazendo concurso público da área da saúde, vão ter temas de redações aqui. Se você vai tentar um concurso público para a área da educação, pedagogo, enfim, aqui tem o eixo temático de educação e trabalho. Enfim, doutores do curso de redação, doutores que estão treinando para o Enem, Enseja, outros concursos públicos, Polícia Federal, você tem que adquirir essa apostila de exercício para te ajudar. É treinando que você vai aprender. Voltando aqui à estrutura de redação, para a gente finalizar esse vídeo, tá? Aqui é o manual de redação do aluno. Aqueles que não são membros aqui do canal do YouTube, sejam membros também, ajude o meu trabalho. Doutores, muito obrigado pela participação, comentário, por você ter se inscrito no canal, por você ter nascido. Muito obrigado por você ter existido. Muito obrigado por tudo, doutores. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero ter acrescentado com vocês, tanto na parte da ciência e da educação, quanto na parte da sua fé. Em nome de Jesus, muito obrigado. Fiquem com Deus.